É uma investigação que leva tempo. O FBI demora 2 anos. Isso já é 2012, o FBI, porque o site foi feito em 2010, acontece tudo isso com a filha da Charlotte em 2012, e o FBI entra na investigação em 2012. Eles avisam, vai demorar uns 2 anos para a gente investigar tudo ele, porque a gente precisa fazer quebra de sigilo de e-mail, uma série de coisas para se prender alguém, você precisa ter uma boa investigação. Eu espero que isso, inclusive, seja uma boa dica, né, para casos Evandro da vida aqui no Brasil não voltarem a existir. Primeiro se investiga direito, depois você acusa alguém, com provas reais. E a Charlotte continua no encalço do Hunter, mesmo já com o FBI andando. Ela, inclusive, consegue falar com uma jornalista que fez um perfil dele, uma jornalista de Nova York que fez um perfil dele, super sou bad boy e gosto de bad boy ser. Então, e a Charlotte fala com essa jornalista, que também é uma personagem importante, mas é um pouquinho menos, por isso que eu não vou me ater tanto a ela, que começa ela também a fazer uma investigação em paralelo ao FBI sobre essa possibilidade de hackeamento do Hunter Moore. E eu adoro as respostas dele quando ele estava para ser pego. Ele dava respostas do tipo, se você continuar fazendo isso, eu vou botar fogo no seu escritório, vou fazer tal coisa com a sua mãe, vou pegar sua filha e fazer isso. Mas quem é ele? Mas como é que ele punha medo nas pessoas? Eu não entendo isso. E ninguém parou. Claro que essa jornalista não ia parar, né? Uma grande jornalista de um veículo importante em Nova York não deu nem bola para esse moleque bobo. Então, essa jornalista também começa essa investigação em paralelo, que vai culminar lá na frente, que a gente vai falar o que aconteceu com esse senhorzinho aí. Inclusive, a BBC já tinha feito a matéria que deu a ele o batismo de o homem mais odiado da internet. Batismo esse do qual ele gostou. Nada como um psicopata poder viver da própria maldade, né? Ah, que beleza. Ele não precisa se esconder na Cinderela, ele quer ser a Malévola, gente, ele é. Ó que felicidade para ele. Só que é onde ele se perde. Porque deixa rastro, e bastante rastro. Em paralelo a isso, vem um novo super-herói nessa história. O James McBinney, acho que é esse o nome dele, ele é um cara que ele já tinha sido mariner lá nos Estados Unidos, os fuzileiros navais lá, americanos, em guerra e tudo mais. O passado dele é apresentado na série de maneira brilhante, aliás, a série é brilhante, vou falar dela daqui a pouco, como produção. E ele chega com altíssimo conhecimento de tecnologia, inclusive porque ele depois que ele sai do exército, ele monta uma empresa super importante de servidores, sites, ele briga muito pelo anti-bullying. E ele começou a descobrir o Hunter Moore, porque o Hunter Moore liga para ele pedindo dinheiro, pedindo para ele anunciar no site dele. Porque é claro que ninguém estava anunciando no site dele, ele podia ter trilhões de views, mas que marca que está aliada com esse tipo de conteúdo tão abjeto, porque não é a pornografia, o problema não é só a pornografia, o problema é a exposição desnecessária das pessoas que lá estavam. Eu não vou contar aqui alguns casos de personagens que entram, eu vou deixar para vocês assistirem, mas tem uma garota que claramente é induzida a fazer uma série de coisas em função desse Hunter Moore Porque eu preciso falar uma coisa antes. Esse The Family começa a criar momentos horrorosos para aparecer no Twitter dele, para ele ser seguido, para ele estar no site dele. Tem vídeos, vocês vão ver vídeos no documentário, que eu fiquei pensando assim, isso deve ser uma ficção mal feita, não é possível. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa para aparecer? E consigo mesmo. É uma coisa assim, as pessoas começam a enlouquecer em vídeos, que eu não vou descrever para vocês assistirem, que você vai falar assim, isso não é uma família, gente, isso é um manicômio, essas pessoas foram soltas, tem que colocar todo mundo lá dentro. Até onde a pessoa vai para ser amigo de um imbecil. Mas voltando pro James, que é o nosso segundo super-herói ao lado da Charlotte. O James tem essa história muito bacana dele, que aparece, não vou dar o spoiler aqui, vou deixar vocês entenderem como é que ele era, só que ele era uma pessoa muito ligada ao bullying, ele tinha um trabalho muito forte de anti-bullying. Com o Hunter Moore ligando para ele pedindo dinheiro, o Hunter Moore realmente não faz nem pesquisa para ver para quem ele está ligando, porque se ele tivesse visto do que vivia o James, ele não ia ligar para o James. Bom, mas ele liga. O James tem uma sacada, vou comprar esse site. Porque ele percebeu que esse meninão aí que se falava que ganhava $24 mil por mês, era mentira.
E ele oferece lá uma ninharia e compra o site. E quando ele compra o site do garoto, ele fala, não quero essas fotos, fique com você, apague do seu servidor, eu quero o endereço. Ele faz o link do site do mal do Hunter, ele linka, você digitava lá Is Anyone Up, caía no site anti-bullying que o James já tinha. Então, quem digitava aquele endereço cairia num lugar para entender o que estava fazendo com as pessoas. Porque quando você entra num universo desses, vê, comenta, você está fazendo parte da maldade, a maldade é sua também. Não me venha falar, mas eu só vi. Não. Né? Que inclusive tinha uma carta que ele exige que o Hunter escreva pedindo desculpas para todas as pessoas. Todo mundo estranha. Será que esse Hunter realmente amadureceu? Claro que não, ele só como psicopata estava buscando a sua máscara social ser um pouco melhorada, porque ele sacou que tinha FBI chegando perto dele. Queria melhorar um pouquinho, ficar um pouquinho mais em paz, só que não dura, né? Ele já tinha provado do doce, ele não ia conseguir voltar para o salgado. Ele continua, ele é chamado para um programa de TV para dar entrevista, para falar dessa mudança de alma que ele dizia ter tido, sei lá, tomou alguma coisa e viu Jesus, e ele é chamado para esse programa. Quando ele está nesse programa, quem entra à distância, falando com ele também, não seria o Zoom hoje, mas por satélite, a Charlotte, a mãe da menina lá, que conseguiu achar essas 40 pessoas, 40 só que ela achou, porque ela, inclusive, deve ter tido muito mais. Ela entra e confronta o Hunter. E o Hunter ali, ele tira todo, ele não aguenta, ele arranca toda a sua nova face de bom garoto, acaba com ela, fala um monte de coisa lá, não acaba assim de gritar. Essas pessoas tentam te destruir de uma maneira um pouquinho mais low profile. Ele sai desse programa, tuita e fala que ele vai vir com um site pior do que ele existia, que ele nunca virou um bom menino, que ele era ele mesmo e que ele ia pegar o James, que tinha comprado o endereço dele, e ia fazer atrocidades, vamos usar essa palavra, com o James e com a família dele. Descubram o que ele conta, o que ele se propõe a fazer com o James. Só que você não briga com uma pessoa que tem, inclusive, um passado de bullying. Não de fazer, de sofrer. Esse James não fica muito claro ali, mas dá a se entender. Porque, por conta do que acontece, a ameaça para o James no Twitter, o grupo Anonymous vem ao encalço do bem. Se nós tínhamos dois super-heróis, que eram a Charlotte e o James, agora chegou a união da Liga da Justiça com X-Men e todo o pessoal da Marvel, eram todos juntos. O que acontece com o Hunter eu parei, comecei a aplaudir, não parei, continuei, comecei a aplaudir, porque eu comecei a pegar um asco desse garoto, desse Hunter Moore. O Anonymous acaba com a vida mas ele acaba de uma maneira que eu gargalhava, eu aplaudia, eu falava assim, se eu já era fã desse Anonymous, agora estou mais ainda. Assim, o James, só pra você ter uma ideia, eu vou falar só uma coisa para não estragar. O dinheiro dele é desviado inteiro para a Fundação de Mulheres Violentadas. O resto, e isso é nada, perto do que eles fazem com ele na parte legal da coisa, na parte documental. Com o avanço das investigações do FBI, eles conseguem achar o hacker que trabalhava para o Hunter Moore conseguir fotos de mulheres, principalmente, não autorizadas. Ou seja, aquele papinho dele de que, imagina, só estou publicando o que me mandaram, ele falava assim para a Charlotte, sua filha deve ter mandado isso para um monte de homem, você que não sabe a filhinha que você tem em casa, ela está se fazendo de santa, ela não é. Isso daí estava na mão de um monte de gente, ela vivia fazendo isso é pouco perto do que ela fazia, porque ele quer destruir, inclusive, a moral do outro, para ele estar ali, eu não estou fazendo nada. Só que estava, inclusive, uma das pessoas que foi hackeada é a filha da Charlotte. Por conta desse hackeamento, Hunter Moore vai ter que entrar numa sala, que não vai ser uma sala muito gostosa de bate-papo da época de chat, não. Ele vai ter que entrar na sala da justiça. E não é nem na sala da justiça da DC, não. É na sala da justiça com o juiz de fato, o promotor e tudo mais.
Ele foi preso, o Hunter Moore, isso é uma tristeza. Quando você olha esse tipo de coisa, né, eu imagino a quantidade de gente que pode ter chegado às vias de fato por conta dessa exposição. Isso não fica muito claro, mas eu imagino que isso possa ter acontecido. O Hunter, ele pega 2 anos de cadeia só. Só 2 anos, é nada, né? Eu acho nada. Ele foi preso em 2014, ele sai em 2017. E ele, pelo que aparece da Netflix, no documentário, ele não pode mais ter mídia social. Mas eu acho que isso ou caducou, não era bem assim, ou das mídias sociais existentes à época. Porque ele parece que ele está no Instagram, mas de um jeito bem low profile. Essa série da Netflix é uma das melhores séries documentais que eu já vi, em questão de linguagem e tudo mais. Ela consegue ter um plano central muito bem estabelecido, onde a gente vai entender o que está acontecendo na história do Hunter junto com a Charlotte, principalmente, mas você tem em paralelos o que aconteceu com as pessoas no decorrer desses anos de existência desse site. Isso é muito interessante, a forma que ele conta a entrada dessas personagens tão importantes e que por empatia vão... Porque, por exemplo, a Charlotte já tinha resolvido o problema da filha dela, o James não precisava se meter nisso, ele não estava na vida dele também, mas essas pessoas, elas têm empatia pelo outro, e é muito, muito legal, porque enquanto esse Hunter Moore não tem empatia nem acho que pelo gato dele, que ele adora aparecer na foto com o gato dele, essas duas pessoas têm a empatia genuína, que é pelo outro, que é pelo sofrimento a Charlotte ainda tinha um pouquinho, via também o sofrimento da filha, agora o James pelo seu próprio sofrimento também de bullying. Então você percebe que é você transformar o horror pelo qual você passou num bem maior. E essas duas pessoas, elas têm essa característica muito forte. E o que deixa a série ainda mais interessante, porque quando você vê um personagem tão vil, tão desnecessário, uma pessoa tão... Você olha e você fala assim, meu Deus do céu, mas por que esse homem nasceu? Né? Cadê os pais dessas pessoas? Como é que os pais desse desse homem de 24, quando preso com 26 anos, como é que os pais desse homem dormiam? Porque, inclusive, eles tiram da cadeia quando ele é preso pela primeira vez e pagam $100 mil para esse babaca sair. Não tem que sair, tem que ficar, e ficar para sempre.